Grossolo, que é as novas alterações na Lei de Proteção de Cultivares. É um assunto profundo, complexo e que requer toda a atenção do agronegócio. Nós vamos falar um pouco desse assunto, aproveitando também a oportunidade da presença de especialistas conhecedores do assunto, e também na sequência vamos falar um pouco dos rumos da triticultura, a importância do diálogo entre o mercado moageiro, a pesquisa e o produtor rural, produtor de trigo. Então são dois assuntos muito interessantes que vamos abordar na Voz do Campo desta semana especial gravado no Show Rural Copavel. Antes eu quero dar um recado importante e anunciar que a Voz do Campo está com 2 programas especiais para os próximos dias. Nós vamos a São Paulo, no escritório de Roberto Rodrigues, com Roberto Rodrigues, José Luiz Tejon e Miguel Daúde. Vamos reunir 3 sumidades do agronegócio brasileiro para discutir o agronegócio. Roberto Rodrigues, José Luiz Tejon e Miguel Daúde, aqui na Voz do Campo. Nos próximos dias a gente vai também anunciar a data certa para realizarmos esse programa em São Paulo. E depois vamos a Brasília, porque a Voz do Campo também quer saber da política. E convidamos 2 políticos para falar de agronegócio. Política e agronegócio. Ronaldo Caiado e Jair Bolsonaro. Vamos conversar com Ronaldo Caiado e Jair Bolsonaro para saber do Brasil, para saber da política brasileira, o que tem para frente. Esse é a Voz do Campo, que precisa também estar inteirada das notícias da política, até porque a política define o rumo das nossas vidas. E é importante nós também falarmos e discutirmos a política. Bom, mas nós estamos aqui na Biotrigo, no Show Rural Copavel, e ao meu lado aqui André Rosa, que é o diretor de negócios da Biotrigo. Mais uma programação especial, mais uma parceria, a Voz do Campo e Biotrigo. Aliás, hoje nós vamos entregar aqui no programa o troféu Biotrigo, a Voz do Campo, aos participantes do programa aqui, uma iniciativa da Biotrigo, juntamente com a Voz do Campo, e vamos entregar o troféu hoje Biotrigo, a Voz do Campo. André Rosa, satisfação em estar na casa da Biotrigo, discutindo a produção de alimentos. Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os amigos da Voz do Campo e a todos os presentes aqui no nosso stand hoje. É um prazer estar recebendo aqui a Voz do Campo, a primeira vez no Paraná. Nós aqui pela 2ª vez no Show Rural da Copavel, que a gente espera que se a gente possa estar presente muito mais vezes, trazendo tecnologia em trigo para o Paraná cada vez mais. Estamos muito contentes de estar aqui, podendo falar não só do produto, da qualidade, da qualidade das cultivares, mas trazendo junto aqui o moinho da Copavel no nosso stand, para mostrar o interesse de cada vez mais não ter só o trigo, o agricultor produzir o trigo e não ter quem compre, mas sim estar em sintonia e sincronia com a indústria, para que o agricultor plante aquilo que a indústria quer comprar e assim a cadeia possa ter cada vez mais força. Então sejam muito bem-vindos, aproveitem a casa da Biotrigo aqui. Muito obrigado a todos que puderam atender esse chamado. Acho que tem discussões importantes e vamos reservar então um tempo para essas importantes discussões que a gente tem hoje. Lembrando também que a gente vai estar de novo, esperamos estar com a Voz do Campo lá na Expo Direto, no Rio Grande do Sul, no mês que vem, um evento parecido com esse, que também traz tanta coisa boa para o agro, para o pessoal ver. Então, quem estiver ouvindo, se puder, esteja lá presente também, como tem tanta gente aqui nesse dia de hoje. Pois é, André, o Show Rural Copavel é um sucesso. Aliás, o agronegócio como um todo, André, é um sucesso e vem, acho que sempre mantendo esse Brasil de pé e forte, né, André? Sem dúvida, o agro que move o Brasil, e graças a Deus a gente tem hoje muitas empresas aqui produzindo cultivares, empresas produzindo máquinas, trazendo tecnologia, e é esse tipo de iniciativa de todas essas empresas, das privadas e das públicas, que traz tecnologia, que move o agro e que mantém o agronegócio viável, apesar de todos os problemas e os desmandos dos nossos governos, né? É esse tipo de pessoal que está aqui, que move realmente, traz essa tecnologia, mais o agricultor que está lá batalhando, usando tudo isso e vindo aqui se informar. É isso que faz o agro nosso ter tanto sucesso. Bom, falando um pouquinho do lado comercial da Biotrigo, deixa eu te dar os parabéns pela equipe, mas o que me chama a atenção na Biotrigo é o amor da tua equipe, André.
o amor pelo que eles fazem, a paixão que eles têm por fazer as coisas na Biotrigo. Me chamou muita atenção, me impressionou como comunicador que sou há muitos anos, desse amor da equipe da Biotrigo. Parabéns, viu, André? A Biotrigo é sucesso porque tem uma família, uma equipe que pega junto. Muito obrigado. Eu acho que, como toda empresa, um pouco da equipe é um pouco, modéstia à parte, reflexo de como os chefes, como as lideranças, a gente sempre foi apaixonado, aprendeu com o nosso pai pela cultura, dedicou uma vida profissional a isso, e o pessoal que nos acompanha, digamos, é muito aguerrido, foi escolhido porque é o pessoal dedicado e assumiu isso com toda a força. Então realmente a Biotrigo gosta muito, aprecia muito o seu germoplasma, né, que é uma coisa importante, o trigo que tem, mas mais importante ainda é a equipe nossa que realmente move, toca para frente e leva uma informação de confiança sem tanto interesse comercial, mas mais uma informação para que o agricultor que plante nossas cultivares possa ter sucesso. Isso é o que é o importante para nós, que no final das contas quem escolheu nossa semente tenha sucesso, e acho que isso, né, sem ter aquele enfoque tão comercial, é que faz o pessoal realmente, quem se dedica na Biotrigo, sabe que está fazendo um bem finalmente para o agricultor e para a sociedade. Bom, eu quero ouvir o bom dia do Fernando Wagner, que é o gerente Biotrigo no Paraná e outros estados, São Paulo e até no Paraguai. Ele é o responsável pelo trabalho da Biotrigo aqui na região. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Inicialmente, eu quero colocar a satisfação em nome da empresa em poder estar falando com esse canal tão importante como tem sido a Voz do Campo, que comunga todos os representantes do agro. Eu acho que tu tens feito com a tua equipe muito bem esse processo, que é de trazer a voz de cada representante de todos os segmentos do agro. Isso tem feito do teu programa um sucesso. Agradecer a Copavel pelo espaço que tem nos dado, pela grande parceria que a gente tem formado. Nós precisamos cada vez mais dessa parceria e desta recomendação de qualidade. A Copavel faz muito bem, Marcelo, este elo que vai ser um dos nossos temas, em trazer a indústria, trazer a recomendação junto à pesquisa e levar essa informação com qualidade ao agricultor. Eu acho que esse tem sido um grande diferencial e nos motiva cada vez mais a investir enquanto empresa e fazer com que as pessoas acreditem nessa cultura. O trigo tem sido importante agronomicamente, sim, nós sabemos disso, e nós estamos trabalhando enquanto programa de melhoramento para fazer com que ele também seja um sucesso comercial, que ele também possa trazer lucratividade para a propriedade. E estamos mais uma vez, é o nosso segundo ano aqui dentro do Show Rural, muito felizes num novo local que nos proporcionou um acesso muito grande. Com o clima chuvoso, a gente tem visto que o pessoal acredita nesse projeto que é o Show Rural, que eu sei que começou lá longe com a fazenda, um projeto para trazer informação de qualidade ao agricultor, e para a Biotrigo tem sido uma satisfação ser uma pequena parte dentro desse processo. Quanto no mercado do Paraná já tem de Biotrigo, hein? A Biotrigo tem uma participação no Paraná projetada para esse próximo ano de 65%. Temos no Rio Grande do Sul, quanto que é? No Rio Grande do Sul chegamos a 85% de participação, mas isso tem sido feito com o crédito do agricultor. Hoje a Biotrigo vem humildemente fazendo um trabalho muito técnico. Acho que o André falou muito bem que o apelo comercial existe, mas a recomendação que a Biotrigo tem conseguido fazer depende muito do crédito que o nosso parceiro multiplicador também tem nos dado. Nós sempre falamos, quando conversamos com os nossos parceiros, que a perna e o braço do multiplicador de semente é o braço da Biotrigo. E esse alinhamento ele é muito importante. Temos ouvido muito a indústria, tanto que estamos pela primeira vez aqui dentro do Show Rural com espaço voltado à qualidade industrial. E pela primeira vez nesse ano a gente está conseguindo entrar dentro da casa do produtor rural, trazendo ele para ouvir falar de qualidade, trazendo a sua esposa, os seus filhos, para entender um pouco desse processo da demanda, que depois o Roberto, que é gerente do Moinho da Copavel, pode nos falar um pouco, trazer essa informação, o que a indústria está querendo comprar. E finalmente a gente acabar com, entre aspas, colocar essa disputa que nunca existiu na verdade, mas entre interesse do produtor ou interesse da indústria. Eu acho que nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio. E dentro da Biotrigo cada vez mais temos 2 profissionais hoje que estão dentro da indústria, girando o Brasil como um todo, para entender o que a indústria quer e trazer essa realidade para a lavoura do agricultor. Nós temos que entender de uma vez que o trigo brasileiro ele tem sim qualidade, temos algumas barreiras. A gente sabe que a política ela poderia talvez nos facilitar um pouco a vida para o trigo, ter uma política mais definida, mas o programa de melhoramento, fazendo a sua parte, ele tem facilitado um pouco mais a vida do agricultor, e ouvindo a indústria a gente consegue encontrar um denominador comum.
Ok, bom, tá aí o André Rosa, que é o diretor da Biotrigo, e o Fernando Wagner, que é o gerente Biotrigo no Paraná e outros estados. Eu quero dois assuntos, e nós precisamos ser produtivos no programa, até porque as pessoas que estão nos ouvindo também querem ouvir a discussão. Eu quero também registrar aqui a presença no programa do Valdir Fries, que é produtor rural de Itambé, região de Maringá, aqui no Paraná, e do João Bortolassi, que é produtor rural e empresário também em Itambé, na região de Maringá. São dois parceiros do programa Voz do Campo, através do Valdir, que a Voz do Campo está aqui no Paraná, que viabilizou também a vinda da Voz do Campo na região de Maringá, e a presença do Marquinhos Alves, que é o diretor da Rádio Atalaia, foi deputado, vice-prefeito de Maringá, que também está conosco aqui prestigiando o programa Voz do Campo, e eles têm sido parceiros da Voz do Campo aqui no Paraná. E a expectativa e a projeção que a gente está tendo é que daqui uns dias o Paraná inteiro vai estar ligado na Voz do Campo, não tem dúvida, né, Valdir? Pelo que a gente está vendo. Mas eu quero falar de um assunto importante, que é as novas alterações na lei de cultivares, de proteção de cultivares. Para isso nós convidamos para estar aqui no programa, e é um assunto proposto pela Biotrigo, que propôs para a Voz do Campo discutir esse assunto. O Ivo Carraro, que representa a Braspov, Associação Brasileira dos Obtentores Vegetais. Carraro, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes aí da Voz do Campo. Para mim foi uma surpresa conhecer esse programa. Eu não conhecia ainda, mas eu já desde já desejo que você atinja seus objetivos aí, Marcelo, espalhando esse método de comunicação que é tão importante, né? O rádio ainda é o grande difusor de informações e de debates, né? E a pessoa pode participar enquanto está trabalhando, enquanto está, né, viajando, enfim. O rádio pode funcionar o dia inteiro. O cara, né? Tá fazendo a barba, tá escutando rádio, né? Tranquilo. Então, desejo sucesso aí nessa empreitada, né? Que começou lá no Rio Grande, mas como todo bom gaúcho, o Rio Grande é o começo, né? O final não se sabe aonde, né? Parece que já estão lá em Roraima, né? Então, tivemos em Roraima em dezembro. Só deixa eu te dizer, o pessoal me pergunta, mas o que a Voz do Campo avança? Eu digo, olha, tia, que o brasileiro tá cansado de só ver falar em Neymar e Zezé de Camargo. Vamos falar um pouquinho nos heróis do campo. Vamos falar um pouquinho que a gente gosta de comer um churrasco aos domingos, mas não lembra que tem um pecuarista que tem que engordar um boi, uma vaca. A gente gosta de ir pro bar com a família, comer uma boa de uma pizza, mas se não tiver o produtor de trigo, não tem pizza. Essas coisas. Nem cerveja não tem, né? Tem que ter o produtor de cevada. Esse é o segredo da Voz do Campo. Agora a cerveja também dá para fazer com trigo também, né? Então, mas tudo bem, eu agradeço o convite, né? Eu sou presidente atualmente da Braspov, minha empresa é a Codetec, né? É uma concorrente aqui da Biotrigo em melhoramento de trigo, mas não por isso nós, na Associação dos Obtentores, a gente trabalha muito unidos, né? Para defender os interesses do agricultor e, naturalmente, da pesquisa, né? Então, nós estamos à disposição aí para participar do programa. E Carraro, eu acho que a turma que está aqui presente hoje, né? Da Copavel, né? A Fundação, né? Copacol, enfim, as cooperativas aqui da região. E falando um pouquinho no trigo antes de entrar na lei de proteção, eu acho que o trigo, faz muitos anos que nós trabalhamos com o trigo, né? E se não tiver amor, não consegue. É muito difícil porque nunca houve uma definição do governo brasileiro estratégica para um produto que é tão importante para a população. Tão nobre, né? Então, já se falou muitas vezes em buscar autossuficiência. Eu, na minha opinião, acho que o trigo é um produto que poderia estar sendo exportado pelo Brasil. Nós temos potencial, temos pesquisa, temos terra, temos agricultores dispostos a plantar. E não é uma linha de choradeira, mas eu acho que falta um pouco de seriedade, de estabilidade e de garantia para o produtor ter renda
porque é um produto que o preço oscila muito, né? Uma indústria, agora que a indústria está se aproximando um pouco mais, né? Nós temos exemplo aqui da Copavel, a própria Copacol também, né? Buscando essa interação. E eu queria arrematar essa questão do trigo dizendo o seguinte: no caso do trigo, que é um produto de consumo interno e quase que in natura, né? A indústria do trigo é uma indústria diferente. Você moe o trigo, faz o pão e ele está na mesa todo dia de manhã, né? Além de outras coisas como massa, biscoitos, etc. Mas o que vale mesmo no trigo é toda a cadeia, desde a pesquisa até a mesa do consumidor. E quem que é o nosso cliente da pesquisa, por exemplo? Não é o agricultor. O agricultor é um cliente também, mas o principal cliente é o cara que consome o pão. A indústria que prepara a farinha para fazer o pão. O agricultor que prepara o grão para fazer farinha para fazer o pão. E assim vai por diante. Então todos os elos da cadeia têm que ter consciência da necessidade do consumidor. E até um pouco tempo atrás, não sei se o André vai concordar comigo, o agricultor se colocava muito numa posição de consumidor final do resultado da pesquisa. Mas agora está caindo a ficha que ele precisa encontrar uma forma de produzir o trigo para atender o consumidor dele, que é o cidadão que come o pão, né? E não mais pensar só em ter uma lavoura bonita e colher o trigo, mas ele tem que colher um trigo que atenda o que a indústria precisa e o que o consumidor precisa. Aí nós vamos ter um avanço muito rápido. E aí, pegando um gancho disso para entrar no assunto que você me propôs, como que nós podemos ter aquilo que a indústria precisa? É genética. Como que nós podemos dar estabilidade para o produtor rural? Através da genética, da pesquisa com genética, porque a maioria dessas características, elas são expressas pela variabilidade genética da espécie trigo. Assim como da soja, do milho, tudo passa pela genética, pelo melhoramento genético. Porque se você paralisar esse segmento, então você paralisa o avanço. E eu diria até que se você paralisar o segmento de pesquisa, não só em genética, mas principalmente na genética, que é a base, então você está retrocedendo, porque os problemas aparecem e as soluções ficam paradas. Então você vai dando ré. Ah, não, mas hoje está bom, tem variedades boas, tem sementes boas, não precisa mais da pesquisa. Engano. É um engano, porque as doenças aparecem. Um inseto que hoje ele não tem muita importância, amanhã ele é um inseto de alta, causa grandes prejuízos. Causa danos, né? Doenças aí, de vários tipos aí. Então, nós temos que preservar. O Brasil entrou num novo momento na agricultura quando ele aprovou em 1997 a Lei de Proteção de Cultivares, que é uma espécie, uma derivação de uma lei de patentes. Mas como o Brasil não tinha não queria permitir o patenteamento de plantas, que a patente é uma coisa muito pesada, então houve uma decisão de se criar uma lei específica que desse uma proteção. Por que tem que ter essa proteção? Porque o desenvolvimento da pesquisa, só custeado pelo governo, não é suficiente, não só pelo investimento, mas também pelo foco, pela competição, pela necessidade de avançar rápido. Era importante que o setor privado também pudesse fazer pesquisa. Mas quem que pode fazer pesquisa investindo durante anos e anos sem ter retorno nenhum? Socializando o seu resultado.
É impossível, ninguém vai investir nisso aí. Então, a lei de proteção de cultivares, ela permite, ela dá o direito, hoje no Brasil, a lei atual, ela permite que depois de registrada uma cultivar nova, e para isso ela tem um monte de exigências, ela tem que ser novidade, ela tem que ser homogênea, estável, tudo isso o pesquisador ou a empresa de pesquisa tem que comprovar para o Ministério da Agricultura, para ganhar um título que nós chamamos de certificado de proteção. É como se fosse um título de propriedade, onde você garante que você é dono daquilo ali. Como o pesquisador e a empresa de pesquisa desenvolveu isso aí, pesquisou anos e anos, o que vocês estão levando em média para desenvolver uma cultivar 10 anos, né? É isso aí. Então, e se investe muito dinheiro nisso antes dela poder dar o resultado. Então, essa lei, ela dá 15 anos de exclusividade no caso do trigo, da soja, todas as espécies anuais, 15 anos de proteção. Então, durante 15 anos, a empresa que detém esse registro, ela pode explorar exclusivamente aquela semente. Mas ela não vai só ela plantar, ela quer disseminar isso. Então, ela cobra do sementeiro, ou o agricultor paga através da compra da semente legal. Quando ele compra a semente, já está embutido no preço da semente o royalty, que é uma pequena porcentagem que volta para a pesquisa. Mas vejam bem a beleza desse processo. Aquele dinheiro que volta, na medida que se utiliza a variedade, e se ela é uma variedade boa, você está tendo lucro com ela, um percentual volta para biotrigo, por exemplo, para ela investir em novas pesquisas, porque aquele valor que ela já investiu lá para trás, aquilo já ela está recuperando, aquilo já foi um investimento prévio. Então eu digo que a retroalimentação da pesquisa é através da lei de proteção de cultivares. Agora vamos fazer uma análise mais ampla da lei de proteção de cultivares no Brasil. Qual foi o período que o Brasil deu o maior salto de produtividade? Para várias culturas aí. Foi depois da lei. 97, muitas empresas passaram a investir muito mais. Eu diria para vocês que investimento em pesquisa, na época antes da lei, eram poucas empresas, as cooperativas investiam através da UCEPAR, OR, né? A empresa que é lá do teu pai, do Otone, o Francisco, né? Eram as empresas. A empresa pública seriam os órgãos estaduais de pesquisa, como o IAPAR aqui no Paraná, né? FEPAGRO no Rio Grande do Sul, mais a Embrapa, associada com as fundações. Então, esse pessoal não tinha arrecadação nenhuma, não tinha receita, fazia pesquisa, a não ser o governo que tinha o recurso público. Então, gente, olha só a mudança. Todo mundo passou a fazer jus a um retorno na mesma proporção da aceitação do seu produto. Então, quem tem um produto melhor vai ter mais volume no mercado, vai ter mais retorno. E quem não tem um volume grande vai fazer de tudo para competir e ter mais produto no mercado para poder arrecadar. Então começou a ter uma competição mais sadia e mais empresas entraram no mercado. Vocês mesmos começaram depois da lei, né? Aí depois. É um exemplo, né? Tem empresas que se sentiram seguras de investir com o recurso. Então, a lei de proteção de cultivares, em resumo, é isso aí. É uma forma de retroalimentar o investimento em pesquisa no setor, principalmente no setor privado. O setor público também recebe o royalty, tá? Mas o setor privado é o que mais necessita dessa lei para poder... Para evoluir. Exatamente. Então, gente, existe um problema que nós temos, que agora eu vou falar com toda a franqueza para vocês, e muitos agricultores ou
pequenos industriais regionais, ou enfim, alguns oportunistas também, que utilizam ilegalmente essa semente. Ou seja, é um mercado negro que existe, que nós chamamos de pirata. É um mercado onde, como a semente está disponível, ele pode pegar aquela semente, multiplicar e vender fora do sistema. Não dá garantia nenhuma para o cliente e ele está sonegando esse recurso que volta para a pesquisa. Bom, se o sujeito é agricultor e faz isso, ele está dando um tiro no pé, porque ele está prejudicando ele e os seus companheiros. Não vai ter proteção. Porque ele está reduzindo o esforço que a pesquisa pode fazer para resolver problemas, não só para aumentar a produtividade, para melhorar a qualidade industrial, mas também para resolver problemas que surgem ao longo da caminhada, como doenças novas ou doenças velhas que a gente ainda não conseguiu controlar, né? Nós estamos aí com o problema da ferrugem da soja, né? Que a gente não conseguiu ainda, está começando a ter alguma coisa na genética, mas produto químico já não está funcionando direito também. Então o agricultor começa a ficar sem a possibilidade de ter suas colheitas mais seguras, mais estáveis, né? Então é tudo isso, e o recurso para cobrir essa despesa de pesquisa é o royalty que vem da semente, e da semente legal. Então a luta da Braspov é para estar sempre atento à aplicação da lei, estar sempre atento ao combate a essa pirataria, que no Brasil não é novidade, tudo se pirateia, né? Até semente se pirateia também. Quem não sabia disso agora fica sabendo, né? E não é uma coisa muito saudável para o nosso agronegócio, enfraquece, tá? Porque vai atuar geralmente diretamente na pesquisa. Deixa eu te interromper um segundinho. Eu gosto muito de usar uma comparação. O artista, o cara se dedica para gravar um CD e os caras compram o CD pirata, não retorna para ele gravar um novo CD e fazer mais música, e as coisas não evoluem, não desenvolvem. É fácil de entender, né? É a mesma coisa, livros, publicações, mas o CD é um exemplo que todo mundo conhece, né? Que você vai ali na porta da igreja, ali tem um cara vendendo CD pirata, né? Então é fácil, é mais barato e tudo, mas quem tem a consciência de que aquilo ali não é uma coisa legal, que até às vezes o sujeito compra, depois vai tocar e não funciona, né? Daí ele vai reclamar para quem? Aí ele fica com cara de bobo, né? As novas alterações no Congresso, o que estão propondo? O que preocupa muito o setor, hein? Bom, nós estamos trabalhando para a gente corrigir alguns problemas que a nossa lei contém. A primeira versão dela de 1997, ela ficou com uma característica que permite o agricultor guardar semente para plantar a sua própria lavoura. Só que não foi definido em que nível ele pode guardar. Então existem hoje produtores de 20, de 30, de 50 mil hectares, que são empresários agrícolas, que estão guardando semente. Então isso aí é uma coisa que também acaba aumentando. O Brasil, em média, de todas as culturas, ele tinha, quando começou a lei, mais ou menos 15% de semente informal, que não era semente certificada. Hoje nós estamos com mais de 30%, então aumentou. Isso aí não é bom. Então nós estamos propondo já há alguns anos uma mudança na lei para limitar o uso da semente salva pelo agricultor para um nível de pequenos produtores aí na faixa até 80 hectares aí. É a nossa proposta da Braspov. Existem outras propostas também que estão entrando para que o agricultor possa salvar a semente para o seu uso próprio, mas ele reconheça a propriedade intelectual. Também é uma proposta interessante. Não é muito bom para o sementeiro, então nós temos que também conversar com o pessoal da área de sementes para ver qual que é a solução para isso. O que nós não podemos é ficar quieto e deixar a coisa rodar, porque a Argentina, por exemplo, é um país hoje que poucas empresas estão conseguindo se manter lá. As empresas argentinas vieram encontrar aqui no Brasil um local apropriado para ela ter o seu retorno, porque na Argentina é 15%, 20% de semente legal, 80% de semente ilegal.
Bom, aí não tem pesquisa, né? As empresas globais que têm traits transgênicos e tal, também não estão muito interessadas em ir para a Argentina, né? Por causa disso. E aqui no Brasil, elas estão preocupadas também com esse crescimento da semente ilegal. Por quê? Porque vai tirando a possibilidade de ter... o que uma empresa precisa? Ela precisa encontrar um ambiente de legalidade, um ambiente onde ela possa sobreviver com a sua atividade. Quer dizer, o que nós chamamos de segurança legal, né? Onde ela faça os seus investimentos e quem usa pague aquilo que é devido por utilizar aquela tecnologia, seja transgênica ou seja simplesmente uma tecnologia genética, né? Bom, o Carraro, o nosso tempo passa. O Valdir Frias, produtor rural, também gostaria de fazer uma contribuição com essa questão, Valdir. Bom dia, Marcelo, bom dia ao André, ao Fernando da Biotrigo, que nos recepcionam aqui nesse espaço e nos dão condições do debate. E Valar, bom dia a todos esse debate hoje aqui em Cascavel, diretamente de um evento, grande evento internacional já, e o Pavel vem promovendo há muito tempo. E o nosso bom dia, apesar de ser um programa gravado, né, Marcelo? Um bom dia a todos os ouvintes desse programa que vai ao ar todos os sábados. Eu até uso, em termos da alteração, Marcelo, um ponto de equilíbrio. E o Fernando comentou em termos da produção de semente de trigo com a indústria. Nós vamos ter. É importante a alteração da lei, viu? Defendemos a alteração, porque tudo quanto é lei deve ser inovada. Essas normativas estão na Lei 9.456, lá de 97, muito bem citada pelo companheiro. Tem muitas coisas a serem alteradas, principalmente a questão da defesa de quem investe em tecnologia. Salvar semente para uso próprio é uma coisa, piratear tecnologia é uma coisa bem diferente, e isso tem que ter a proteção, isso nós defendemos e seja protegido. Dentro dessa alteração, nos intimida muito, nós produtores rurais e até amedronta, e junto com a alteração para se ter e se dar condições de direito dessa proteção da tecnologia, e embora o produtor esteja do outro lado querendo salvar a semente, vai dar proteção, vai proteger as empresas. O medo e junto com isso venha outras aberturas além da proteção dos investimentos da empresa em tecnologia. Hoje nós devemos parabenizar a iniciativa privada e nos dar a condição de plantar tecnologias avançadas e aumentar nossa produtividade. Eu iniciei a vida profissional na década de 80, nós falávamos em produtividade de soja de 30, 40 sacos por hectare. Hoje nós falamos em 60, 70, graças à tecnologia. Então, embora a Embrapa tenha contribuído para isso, ela tem uma infraestrutura muito grande, tanto física como de pessoal, profissionais lá dentro. Falta hoje na Embrapa investimento público. E essa falta de investimento público deu condição à abertura para as multinacionais interferir junto à Embrapa, setor privado, né? Fazer uma parceria junto. A Embrapa desenvolve grandes tecnologias de material geneticamente mais produtivo. Hoje nós temos tecnologia mais ampla, particular de empresas, e vem já introduzida em variedades convencionais. Quer dizer, se eu como multinacional, eu como iniciativa privada, for investir na Embrapa para desenvolver um material mais produtivo, certamente esse material mais produtivo desenvolvido em parceria já vai sair um selo de outras tecnologias embutidas, né? Resistente à lagarta, resistente a Roundup e tal. Quer dizer, nós, produtores rurais, vamos ficar, vamos supor assim, alheios a uma nova tecnologia de semente melhorada, convencional. Vamos ser obrigados, se eu quiser hoje aumentar minha produtividade, em relação às sementes tradicionais, convencionais que a gente planta, e estamos girando em 70, 80 sacas por hectare, né? Uma boa tecnologia, um bom clima, estamos obtendo isso? Estamos. Para nós aumentarmos essa produtividade, nós vamos ser obrigados, amanhã ou depois, a adquirir uma semente
e venha com as tecnologias RR e demais tecnologias em cima. Quer dizer, essa é uma das preocupações do produtor. E além disso, é claro, a liberação das sementes estéreo, e fala aí bem no fim, nesse rebujo das cultivares será liberado também a questão das sementes estéreo, é uma questão de preocupação. Do mais, o produtor rural está muito atento, responde aos investimentos das empresas particulares e agradece, né? Nós temos Codeté, Biotrigo, quer dizer, então várias e várias multinacionais, várias empresas brasileiras, produtoras de semente, produzindo excelente semente, investindo em tecnologia e nos dando condições de investir. Ok, o André também, Rosa da Biotrigo, também quer trazer uma manifestação sobre essa questão da lei de cultivares, André. Eu só queria aproveitar, a gente sabe que tem muitos produtores nos ouvindo e a gente vê que o pessoal às vezes tem um receio, porque o royalty vai ser caro, por isso, por aquilo, mas assim, dependendo como mudar, eu vou pagar pelo meu uso próprio. Eu queria só passar a ideia, assim, para o agricultor, baseado naquilo que o Carraro falou, que a gente compartilha exatamente, que assim, que pro agricultor, quanto mais valor houver em royalties dentro do limite razoável, obviamente, mais vai haver disputa entre as empresas, como o Carraro falou, e mais tecnologia. Isso vai garantir ao produtor muita coisa. Por exemplo, eu estou muito preocupado, pensando a longo prazo, na soja no Brasil, porque a gente está vendo no Cerrado e depois nos outros lugares que os fungicidas cada vez funcionam menos. E a gente... Agora o Carraro falou que tem alguma coisa de genética, eu não sou especialista em genética de soja, alguma coisa de resistência à ferrugem, mas nós precisávamos muito investimento em genética para proteger o agricultor brasileiro para a ferrugem, porque os fungicidas, o que as empresas nos dizem, que eles estão funcionando menos e que eles já não têm mais moléculas novas para estar entrando. Então nós vamos, até que chegue uma molécula nova em 15 anos, talvez a gente não tenha nova. Nós precisamos muito investimento em genética, que é o que dura mais, e genética e fungicida e tal, mas assim, quanto mais royalty nós tiver, se nós não tiver o royalty apropriado para gerar o estímulo para as empresas privadas, para trazer esse tipo de ajuda, garantia, que é só um exemplo de uma doença, né? Nós vamos entregar o mercado para os americanos, para os argentinos, que tem pouca ferrugem. Se nós não tiver genética para garantir os fungicidas nos deixar na mão, como é que fica a soja no cerrado? Então, assim, resumindo, eu vejo que o agricultor tem que ver como eu vejo a mensalidade dos meus filhos na escola. Então, no exemplo dos nossos filhos, a gente vê que eu quero que os meus filhos tenham bons professores e, portanto, eles têm que ser bem remunerados, senão os bons professores não vão estar na escola. E eu entendo que isso vai aumentar um pouquinho a prestação. Se eu vou exigir da escola um bom professor, vai aumentar um pouquinho a prestação, mas não é o lugar que eu vou exigir. Olha, que eu gostaria que a prestação fosse mais barata, gostaria, mas se diminuir 5% a prestação vai dizer que vai reduzir o salário do professor, então eu prefiro que mantenha a prestação um pouquinho mais alta, que não pesa tanto esse 5%, mas permite 30% de aumento para o professor, e é isso que me importa, é a qualidade do estudo que chega para o meu filho. Assim como um pouquinho de royalty que vai na semente, vai garantir aquela qualidade da semente que vai chegar para o agricultor. É mais ou menos o paralelo. Como o agricultor não quer que o professor tenha, dos filhos dele seja mal remunerado, ele também deveria querer e prezar, como o colega ali preza, que as empresas sejam bem remuneradas para que esse estímulo possa gerar melhor qualidade no futuro para o agricultor. Um valor médio que o pessoal não faz muito a conta, mas um valor aproximado é médio, porque existem algumas empresas que têm um royalty um pouco mais barato, outro mais caro, a variedade às vezes tem mais características positivas, então o royalty é um pouquinho maior. É mercado, isso aí tudo é mercado que resolve. Se o royalty for muito caro, o agricultor tem outras variedades e outras empresas para procurar. Mas se ele quer aquela variedade porque ela tem uma qualidade melhor, então ele acha que justifica pagar. Então isso é tudo mercado. Agora, para vocês terem uma ideia sobre o faturamento de 1 hectare de soja, por exemplo, o agricultor paga pela genética não mais do que 0,405%. Quer dizer, 0,405% sobre o faturamento de 1 hectare, que hoje vai dar 3, 4 mil reais, né? Vamos concordar que é um valor para o cara economizar isso. Por que ele não economiza no adubo?
Por que ele não sonega o adubo? Por que ele não sonega o produto químico? Por que ele sonega a semente? Então, esses questionamentos têm que ser feitos também pelas associações de produtores. E eu tenho tido muito contato com o presidente da ProSoja lá, o Almir Dal Pasquale, e outros diretores da ProSoja, e eles estão muito conscientes disso aí. Para conscientizar aqueles produtores que compram uma semente mais barata, que é pirata e não tem origem nenhuma e tal, que o que ele está economizando, ele perde muito mais com... Se ele perder 2, 3 sacos de semente, de grão, num hectare, pronto, já foi. Eu já havia comentado, tem que haver um ponto de equilíbrio. A questão principalmente da remuneração, qual o valor? Nós tivemos exemplos aí de lançamento de tecnologia, onde a gente paga royalty, se pagava R$21 por hectare e passou para R$100 e poucos. Quer dizer, qual o limite, qual o teto de uma tecnologia? E esse ponto de equilíbrio dentro da lei de proteção da cultivar deve vir junto. Como o senhor mesmo falou, 50, 100 mil hectares um produtor planta lá e está salvando tecnologia, deixar para o produtor liberado para 80. Não, eu posso ter 10 hectares e comprar uma tecnologia. Eu não preciso dessa liberação. Eu, produtor rural, eu estou consciente, plantando meus 130 hectares, e a partir do momento eu for buscar maior produtividade na minha lavoura, eu vou buscar uma semente de qualidade e tecnologia. E vou pagar por isso. Independentemente da área eu vou plantar, a tecnologia, você está comprando a tecnologia da semente. E semente fiscalizada tem que ser semente de qualidade. O que nós vemos hoje, e dentro desse ponto de equilíbrio vai estar citado lá também, principalmente semente de milho. Semente de milho hoje, para você arrumar peneira e dar certo, disco e dar certo, a seleção de semente, e não estou falando de uma empresa sementeira, porque planta várias marcas de milho. Vem milho pipoca. Meu pai me ensinou tirar o ponteiro da espiga e a rabeira da espiga da semente com o melhor padrão, aquele é meio. Ano passado minha semente era pipoca, teve que correr buscar disco. É alto padrão produtivo? Mas a semente está vindo tudo ponteiro. Isso é comercial, isso dá renda para a empresa, dá, mas deixa a situação do produtor difícil. Então, padrão de qualidade, seja certificada, seja tudo, dentro dessa lei vai ter a ver também. Esse ano não recebi milho pipoca. Eu falei, se for para mandar, assina o contrato, senão não nem reservar, não. Porque o produtor fica refém do mercado, né? Tem o bom produtor e tem o mau, mas a semente de milho, o trigo está excelente, a soja está excelente, mas semente de milho, dentro dessa lei, se puder pôr uma normativa em termos de padrão de qualidade, isso o produtor vai ter que cobrar. Aceitamos a royalty de toda a tecnologia, dentro de um teto também a ser estabelecido. Bom, só para responder, duas coisas, como é o teu nome? Valdir. Valdir, duas coisas importantes aqui. Primeiro, você falou em tecnologia, você se referiu à transgenia, né? Nós temos que separar duas coisas. A lei de proteção de cultivares, ela trabalha só com o germoplasma, tá? A lei de patentes, ela acolhe a proteção de tecnologias inseridas. E a questão da qualidade da semente é a lei 10.711, que é a lei de semente. Então, cada assunto, ele é detalhado em cada lei. Essa questão, por exemplo, que você citou do milho, ela é bem tratada lá na lei de semente. Ela permite que se faça, desde que tenha o vigor e a germinação certa. Aí cabe ao produtor escolher a peneira que ele quer e brigar por isso, porque o cara tem o direito de dizer, eu quero um produto assim. Se não for assim, eu vou comprar de outro. Então, quem está vendendo tem que respeitar isso. Tá. Bom, eu gostaria nessa discussão da gente deixar claro que a lei de proteção de cultivares, ela não cita e nem deve citar a questão da tecnologia, porque é outra coisa diferente. Os valores são diferentes. Quando você fala de royalty, que eu falei aqui 0,5% mais ou menos do faturamento de um hectare, você pagou lá na semente, mas o que vale é o faturamento que ele proporciona. Aí tudo bem. Quando você fala de um trait transgênico, como o BT, por exemplo,
ele vai criar para você uma solução de um problema que você está usando inseticida para resolver. Então ele tem um valor totalmente, uma correlação diferente de valor, né? Então é isso que eu queria só explicar. Bom, a Fundação ProSementes, inclusive o Jonas Pinto, né, que é o gerente da fundação da filial aqui do Paraná, está aqui, tem um trabalho também muito interessante que é a questão da semente certificada. Jonas, bom dia. Bom dia a todos. Para nós é uma honra estar aqui no programa rodeado de amigos e colegas aí. Parabenizo a Biotrigo aí pelo excelente stand e a abertura da casa aí para a gente discutir assuntos tão importantes que envolve o agronegócio, movimenta a economia do Brasil, né? A Fundação é uma entidade certificadora de sementes, né? E então nós certificamos inúmeros produtores aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, enfim, todos os estados onde a gente produz, onde se produz sementes, a Fundação está auxiliando os produtores na certificação de semente, né? E a lei de proteção é muito importante, principalmente para nós, da parte da pesquisa, que nós também temos uma parte de pesquisa também, de desenvolvimento de cultivares, né? Tanto isso somos parceiros da Biotrigo na parte de trigo também, e também na parte do produtor, o que produz sementes. Então isso é de fundamental importância, ter essa lei de proteção e que ela seja cumprida, porque é isso que dá realmente a rentabilidade para o produtor de semente continuar no negócio, né? Se começar a salvar muita semente, ou seja, muita fora do sistema, é que nem tanto o seu Carraro e o André falaram, está fora do sistema, ou seja, não tem remuneração, o sistema quebra, a engrenagem para de rodar, né? Então isso é de fundamental importância, que realmente isso aí chega e seja cumprida e que todo mundo estabeleça isso aí, né? E não é só a área de pesquisa que enfraquece, mas o próprio produtor é prejudicado porque não tem uma proteção, a segurança e a qualidade de um produto, né? Exatamente. Então esse é o principal. A gente tem inúmeros casos, toda a safra tem, que o produtor comprou do vizinho, que não sei o que, daí chega lá, não tem nada daquilo que ele esperava ter comprado, né? Então comprou porcaria, encheu a área de mato, de plantas daninhas, então acabou comprando o gato por lebre, como a gente diz, né? Então isso acaba prejudicando toda a cadeia, né? Além disso, a parte de qualidade, que nem o nosso colega, o senhor estava falando, né, seu Valdir? Isso é fundamental. Então, por isso, a Fundação está com um programa que é a Sementes Premium, justamente para tentar, junto com o produtor de semente, produzir semente de alta qualidade. Então, isso a gente vê que é uma grande, às vezes, a grande demanda do agricultor, que os produtores de sementes às vezes não fazem semente de qualidade e às vezes salvar em casa ele tem mais qualidade. Então a gente está tentando quebrar esse paradigma, mostrar que isso não é verdade, né? Através realmente de um programa que realmente ateste a qualidade, que o produtor de semente entrega ao agricultor semente de excelente qualidade, com germinação e vigor, que realmente ele vai ter segurança, tudo que aquilo que ele colocar no solo vai germinar, vai dar uma planta produtiva e ele vai ter rentabilidade no final. Bom, eu quero fechar esse assunto só para informar os ouvintes, a filial da Fundação está com sede aonde? Nós ficamos em Campo Mourão. Campo Mourão. Isso. Junto com a Biotrigo lá, né? Isso, na mesma cidade. Biotrigo também, a sede aqui no Paraná é Campo Mourão, né? Exatamente, estamos juntos. Tu é vizinho do Fernando? Somos vizinhos, bem dizer. Então tá bom. Tá bom. A Voz do Campo, show agrícola no Show Rural Copavel, em Cascavel, no Paraná. A gravação especial que realizamos no Paraná. Nós vamos fazer um intervalo comercial, os nossos patrocinadores agora, mandar um abraço para Marília Terra Lopes, presidente do Sindicato Rural de Barra do Ribeiro, tá na praia ouvindo o programa. Ela manda uma mensagem dizendo: ótimo programa, grande abraço a Marília. Agora a Voz do Campo também fez a parceria com a CIA, Serviços de Inteligência em Agronegócios, e no mês de junho, no Parque Hotel Morotim, em Santa Maria, o Mosaico do Agronegócio, a Voz do Campo e CIA estão realizando esse evento em Santa Maria, no Parque Hotel Morotim, no mês de junho, 9 e 10 de junho, em Santa Maria, Parque Hotel Morotim. Convite para você fazer a sua inscrição na internet, no site da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, e também em breve mais informações aqui na Voz do Campo sobre esse importante evento da CIA. A Voz do Campo tem o apoio dos seguintes sindicatos rurais: Sindicato Rural de Jaguari,
Sindicato Rural de Manuel Viana, Sindicato Rural de Tapes e Sindicato Rural de Passo Fundo. São os apoiadores do programa A Voz do Campo no Rio Grande do Sul. Sindicatos rurais que apoiam a Voz do Campo. Jaguari, um abraço ao Turquete, presidente. Manuel Viana, um abraço ao Caio Nemitz, presidente do Sindicato Rural de Manuel Viana. Sindicato Rural de Tapes, Juarez Petri, o presidente. Sindicato Rural de Passo Fundo, Jair Rodrigues, o presidente. São sindicatos rurais que entenderam a importância da Voz do Campo e apoiam este projeto de comunicação que hoje é a maior rede de rádios do agronegócio. Manda um abraço também para o Dalvo em Sapezal, no Mato Grosso. Ligou agora, estão colhendo soja e ouvindo a Voz do Campo. Sapezal, Mato Grosso, colhendo soja e ligados na Voz do Campo. Mandar um abraço também aí para o pessoal que está nos acompanhando na rede de rádios. O Otomar Yankee em Chiapeta tá ligando e dizendo: Marcelo, pelo amor de Deus, não podemos aceitar mais imposto, a taxa de exportação, o imposto na exportação de grãos que o governo federal quer colocar. Isso seria terrível para o produtor rural, essa questão aí. Otomar, a gente está fazendo uma mobilização em cima disso, estamos mobilizando produtores rurais e é importante o produtor rural estar ligado, né? Não se descuidar, principalmente agora no carnaval, ficar atento às movimentações políticas para mais imposto no grão, especialmente no soja na exportação, o que traz um prejuízo enorme para a agricultura brasileira. Então estamos atentos a essa questão e nos próximos programas vamos trazer mais informações. Um abraço ao Tomar Yankee lá em Chiapeta, produtor rural. O Márcio lá de Não Me Toque, bom dia, Marcelo, ótimos assuntos abordados, mas o R$30 a saca de trigo faz muito tempo que só dá prejuízo. O Marcelo Quadros de Não Me Toque, Márcio Quadros de Não Me Toque, Rio Grande do Sul, ligado na Voz do Campo e mandando mensagem. Parabéns pelo programa de hoje, Marcelo, altíssimo nível e esclarecedor. O Marcos Pullman, nosso amigo da Monsanto, gerente da Monsanto, de desenvolvimento tecnológico da Monsanto, Marcos Pullman, ligado na Voz do Campo também. Um abraço, Marcos. Obrigado aí pela audiência. Mandar um abraço ao Thales Pezzini também da Monsanto, pessoal que está ligado aí na Voz do Campo, em toda a parte ouvindo a Voz do Campo. Se a sua propriedade rural, fazenda, estância, cabanha, não tem sinal de telefone celular, instale uma repetidora de celular e tenha sinal em seu celular e internet com a mesma qualidade e comodidade da cidade. Fale com a Instecom Telefonia em Panambi. Telefone 55-3375-3737. Soluções em telefonia rural. 55-3375-3737. A Voz do Campo, o show agrícola está no ar. Mandar um abraço também para a produtora rural Fátima Dornelles em Pinheiro Marcado, região de Carazinho, Norte Gaúcho, ouvindo a Voz do Campo. Um abraço, dona Fátima. Obrigado aí pela audiência. Tá bom? Vamos fazer um intervalo comercial. Os nossos patrocinadores da maior rede de rádios do agro do país, nesse sábado, 6 de fevereiro de 2016. Ok, a Voz do Campo, estamos de volta, mandando um abraço para Marília Terra Lopes, que está em Florianópolis ouvindo a Voz do Campo. O produtor, alguns que vão para praia, muito difícil um produtor no carnaval, deve ter, mas é muito difícil. Mas na praia tem muitos, se vão para praia não esquecem que tem que ouvir a Voz do Campo sábado de manhã. Um abraço, Marília, obrigado aí pela audiência, bom descanso aí na praia, em Florianópolis, ouvindo a Voz do Campo. E lá da região de Florianópolis também, Humberto Falcão me manda um e-mail estarrecedor, assustador, que eu vou ler a parte aqui, Falcão, desse e-mail que eu recebo, dessa mensagem que eu recebo, que vem lá do Humberto Falcão. Hoje foi decretado o Holocausto Econômico Brasileiro e praticamente ninguém ficou sabendo. O povo do pão e circo está muito no entretenimento e está esquecendo do principal. Decisão é uma derrota para a Petrobras, que está sendo processada nos Estados Unidos. Hoje é um dia emblemático para o Brasil, um dia triste e que vai passar em branco para a população. Em uma manobra ardilosa do governo para não criar pânico, acontece que a Corte dos Estados Unidos autorizou a abertura de um processo de grupos contra a Petrobras, que arruinou fundos de pensões americanos devido à quebra da empresa pela corrupção e má administração. Os americanos estimam que a corrupção no Brasil gerou
um rombo de 28 bilhões de dólares, o que em reais atinge perto de 130 bilhões. Alegam também que os balanços foram mentirosos e fraudulentos. Além da corrupção, a má gestão condenou a Petrobras a um atoleiro de dívidas que chegam a 600 bilhões de reais. Com os processos autorizados hoje e as dívidas, as indenizações e ressarcimentos podem chegar na casa astronômica de 1,5 trilhão de reais. Isso vai trazer ainda mais recessão e crise para o Brasil. E mais uma vez, quem vai pagar essa conta será a população, porque para quitar o rombo da Petrobras, o governo terá que aumentar a arrecadação, penalizando ainda mais quem produz e extorquindo ainda mais dinheiro do trabalhador, gerando um empobrecimento para o país que vai repercutir em todos os ramos da economia e da cadeia produtiva. Até quando vamos tolerar isso? O juiz dos Estados Unidos, responsável pelas ações judiciais da Petrobras em Nova York, Jed Rakoff, negou o pedido da empresa brasileira e vai permitir que investidores que aplicaram em bônus e em ações da Petrobras, empresa brasileira, processem a petroleira em grupos. Ao publicar a decisão de 49 páginas na noite da última terça-feira, Rakoff negou o pedido da Petrobras, que queria impedir a formação de classes em seu processo, em uma tentativa de minimizar o tamanho do litígio em Nova York, reduzindo assim o montante de uma eventual indenização a ser paga aos investidores. A empresa queria ainda limitar o período coberto pela ação judicial, também negado pelo juiz. Rakoff certificou 2 categorias diferentes de investidores: os que compraram bônus de renda fixa em 2 ofertas da Petrobras no mercado internacional, 2013 e 2014, e os que adquiriram a American Deposit Receipts, na sigla em inglês, que são recibos que representam ações da Petrobras. Meu Deus do céu. É uma situação delicada. Agora os americanos que investiram na Petrobras comprando ações querem o dinheiro de volta, estão na justiça e já tá, o decreto já está baixado lá e vai dar o que falar. O problema está aí e nós vamos ter que lutar muito, porque senão toda essa corrupção, essa leviandade, mau caratismo de grande parte da classe política brasileira, que botaram a mão no alheio, roubaram o dinheiro, e agora quem produz, quem trabalha, como eu e você que está me ouvindo, é que vamos ter que pagar a conta. Vem aumento disso, aumento daquilo, aumento de imposto, aumento de energia, telefonia, vem tudo. Recessão, desemprego, muito desemprego. O sinal de alerta está ligado. Eu tô achando, produtor rural que está me ouvindo, você que está aí, amanheceu do carnaval, ainda está com as purpurina. Olha, tia, vamos fazer um movimento. Acho que nós vamos ter que fazer uma grande mobilização. Nós vamos ter que ir para as ruas. Fazer uma grande mobilização, porque o bicho vai pegar. Está prometendo um ano muito difícil. Muito complicado. Muito, muito difícil. A conta é terrível. A pressão internacional é grande no Brasil. Meu Deus do céu, a Voz do Campo vai falar mais desses assuntos nos próximos programas, tá bom? Então um abraço ao Humberto Falcão, que me manda, muito preocupado lá, me manda essa informação importante, que está no jornal Estadão, o Jornal de São Paulo, que traz essa informação importante. Nós estamos replicando aqui na Voz do Campo para os nossos ouvintes, alertando a todos que a coisa está muito feia mesmo. E é preciso mobilização. O povo não pode ficar pacífico, aceitando tudo, submisso a tudo isso. O povo tem que ir para as ruas. A Voz do Campo, daqui a pouco nós vamos lançar um movimento, vamos para as ruas de novo. Vamos ter que ir para as ruas, com as máquinas nas estradas, para as ruas, fazer uma grande mobilização. Porque do jeito que tá complicado. Quero dizer que nos próximos dias nós vamos a Brasília, lá no centro do poder do Brasil, e vamos conversar com 2 políticos que até então temos aí com ficha limpa, que é Jair Bolsonaro e Ronaldo Caiado. Vamos conversar com 2 políticos decentes, que até agora não foi cogitado nenhuma vez, não foi falado nada do nome desses 2 políticos, e vamos encontrar eles em Brasília para falarmos desses assuntos importantes, principalmente o futuro do Brasil, o futuro dos nossos filhos, o futuro da nossa família, que está muito preocupante, tá bom? Segue aí a gravação realizada no Show Rural Copavel, em Cascavel. A Voz do Campo no Show Rural Copavel 2016, na estante da Biotrigo,
empresa gaúcha que agora atinge todo o Brasil, que abrange todo o Brasil, trabalho na área do trigo, esse produto tão nobre. E a Voz do Campo aqui presente. Lembrando que hoje, durante o programa, nós estamos entregando uma homenagem especial aos participantes do programa e alguns amigos parceiros do Paraná, da Voz do Campo e da Biotrigo também, um troféu Biotrigo, a Voz do Campo, a iniciativa da Biotrigo e da Voz do Campo de fazer uma homenagem aos amigos e parceiros. Bom, como eu falei antes do intervalo comercial, a questão do trigo, tanto produtor parando de plantar trigo, de produzir trigo, uma cultura tão nobre, tão especial, pra gente que gosta de tomar um café da manhã, Mário, pão francês, né? Quentinho, aquele que tu pega e desmancha, sabe? O Uford é bom, né? Naqueles dias de inverno, quem que não gosta, né? Como diz o gaúcho, quem que não gosta, tchê? Né? Coisa boa, quando eu vou no mercado, às vezes eu pego no mercado, vou dizer uma experiência minha, pessoal, uma coisa simples, básica do dia a dia, mas eu vou no mercado, às vezes eu pego o pão lá, o francês lá, e já saio comendo antes de passar no caixa, porque é bom, quando ele sai quentinho do forno. E aí se tu colocar um queijo no meio, um salamezinho, fala da situação do trigo, Fernando. Pelo amor de Deus, o produtor de trigo, não para de plantar trigo. Nós precisamos de pão na cidade. Marcelo, o interessante desse momento, e a quem está ouvindo a Voz do Campo, e eu sei que o teu público não é pequeno, mas eu gostaria que não só você que é do campo, agricultor, a família do campo, a esposa que é tão parceira no trabalho, no meio rural, e nós temos que lembrar da esposa, porque ela dizem que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, mas nós temos tantas mulheres do campo que tomam a frente hoje nas propriedades, mas você também que é do meio urbano, que como o Marcelo disse, vai ao supermercado comprar um macarrão, comprar o pãozinho, que sai à noite para comer a pizza que você falou, pare nesse momento e nos ouça. A importância desse momento, nós temos que sentar ao redor da mesma mesa para conversar sobre esse tema, que é uma questão, Marcelo, de segurança alimentar. O grande interesse da Biotrigo em trazer esse tema à tona é falar da importância que essa cultura tem. Somos sim muito interessados, mas toda a população brasileira tem que estar atenta. Qual é o estoque de trigo hoje? Talvez o Roberto saiba nos dizer, do governo. Qual é o estoque de trigo que nós temos hoje? Só um pouquinho então, vamos aproveitar, Roberto, o gerente do Moinho Copavel. Bom dia, Roberto, só ajuda nós aí então. Vamos fazer esse bate-bola. Bom dia a todos os ouvintes do programa Voz do Campo. Eu não tenho certeza, mas parece-me que é algo em torno de 15 mil toneladas, as coisas do governo. O estoque do governo de trigo? Não tenho certeza desse dado. E eu te pergunto, Roberto, 15 mil toneladas? Uhum. Qual é o estoque da Copavel hoje? O nosso estoque está em 180 mil. Então... Olha a questão aqui, Valdir. O Carraro que estava falando da questão da iniciativa privada e o poder público. 180 mil toneladas é o estoque da Copavel. Uhum. O estoque do governo federal é 15 mil, em torno de 15 mil. Em torno disso aí, deve só confirmar, mas eu acredito que seja isso. Exatamente. Então, Marcelo, a gente quer trazer esse tema à tona. Vejam a importância que esse tema tem, mas principalmente de nós fazermos um diálogo entre todos os elos dessa cadeia. Achei que o Jonas da Fundação ProSementes usou uma expressão importante, que falou em engrenagens. Quem são as engrenagens dentro desse cenário? Então é um momento que nós estamos, graças ao potencial que tem hoje a Voz do Campo, trazer essa discussão à tona, mas trazer todos os interesses que antes falávamos de semente. Vamos falar hoje do nosso consumidor comum, você que está aí, a dona de casa, as famílias que estão hoje talvez sentadas ao redor da mesa ouvindo a Voz do Campo, do programa de melhoramento, da pesquisa e também do moinho do mercado moageiro, que hoje está aqui tão bem representado pela Copavel e tem feito bem isso. A Copavel, até onde eu sei, moe o trigo produzido pelo seu cooperado. Então é uma empresa que valoriza o trigo nacional, e tantos são os moinhos que a gente soube que tiveram problemas com essa variação que o dólar teve, compraram trigo norte-americano e da noite para o dia estavam devendo talvez o dobro do que estavam devendo na noite anterior. Então acho que esse é o interesse nosso hoje em trazer essa discussão, fazer com que todos os interessados possam chegar, como eu acho que o senhor tão bem falou, os agricultores presentes hoje aqui também conosco, encontrar um ponto de equilíbrio entre essa discussão em qual é o interesse, quem é que é o mediador. Talvez seja o programa de melhoramento entre o interesse lá da ponta do consumidor e o interesse da indústria. E a gente gostaria de trazer essa discussão à tona. Roberto, você que trabalha na indústria, o moinho da Copavel, que é um dos principais do Brasil, o mercado quer qualidade. O Marcelo quer pão bom, quer coisa boa, quer macarrão bom, quer massa boa, pizza boa. Então tem que ter
farinha boa, tem que ter trigo bom. Explica para nós essa situação, a questão da segregação também, Roberto, talvez seja aí o grande gargalo. Eu gostaria de lembrar o seguinte, nós estamos falando de um alimento que é um dos mais produzidos no mundo e raramente, né, não só quando come o pãozinho, o cara está comendo farinha. Se ele comer um chocolate, provavelmente está comendo farinha também. Então nós estamos falando, e eu gostaria de lembrar das palavras do Dr. Carraro, quando ele falou que nós deveríamos ser autossuficientes em trigo, porque o México tem um clima muito parecido com o nosso e eles são autossuficientes. Nós temos muitas outras áreas no Brasil para crescer também. E a grande dificuldade nossa hoje, nós temos cultivares que atendem o mercado nacional juntamente com os novos que está surgindo. Mas a grande dificuldade está indo tudo para os mesmos silos ainda. E isso está causando um transtorno na indústria, porque você começa a fazer uma moagem lá e aí o gráfico está lá dando 13 toneladas de farinha tipo 1 por hora. Quando daí meia hora já está dando 8. Então não tem uma consistência. Nosso grande trabalho nos últimos 2 anos para cá, a Codetec, a Biotrigo e outras indústrias, outras produtoras de semente que se aproximaram, está havendo um trabalho muito importante da questão de unir o que a indústria precisa, o que a pesquisa está desenvolvendo e o que o produtor precisa produzir. Porque hoje tudo que acaba produzindo acaba sendo moído de uma forma ou de outra. Então tem um mercado, tem alguém que precisa do trigo blando para fazer bolacha, biscoitos, esse tipo de coisa. Mas o que mantém o moinho vivo hoje? São as farinhas mais claras. Na Europa hoje já aceita bem uma farinha mais escura, porque até a nutrição não muda muito, né? Tá aí os pesquisadores podem me ajudar. Mas no Brasil a dona de casa ainda quer a cor da farinha, tem que ser branquinha. Às vezes minha mãe mesmo fala, essa tá um pouquinho escura, tem que melhorar um pouquinho a cor dessa farinha, né? Então puxa a minha orelha. E a gente tem que atender o que o consumidor quer na ponta. A questão da segregação, Roberto. Essa segregação, hoje já está tendo um estudo, está aqui o pessoal da área técnica da Copavel também. Nós precisamos aí de algumas cultivares um pouco mais branqueadora, e nós temos que manter em torno hoje de 30% do trigo segregado. Se a gente conseguir segregar 30%, nós conseguimos fazer qualquer moagem que atenda bem todo o público brasileiro, todas as indústrias do Brasil. Mas para fazer essa segregação precisa o quê? O que o produtor, por exemplo, o que a cooperativa, o moinho tem que fazer? O que cada um tem que fazer? Nós da Copavel já começamos um trabalho, né, Mário, desde o campo, falando lá com o produtor, já definindo também um pouco por região o que vai ser plantado, porque a gente sabe do problema da armazenagem no Brasil hoje. Não tem armazém suficiente, até porque agora enche com soja e milho, daqui a pouco começa já a plantar o trigo, e aí nem sempre toda a safra foi escoada ainda. Mas se a gente conseguir fazer desde o início lá da cadeia, a gente sempre fala que todo o trigo, nós temos condição de moer todo o trigo desassociado da Copavel, só precisaria separar melhor ele. Separar ele, aí que está o problema, né? Aí que está o grande problema, até a questão de armazenagem. Mas a gente está fazendo esse trabalho a fim de melhorar a indústria na ponta. Porque hoje estamos moendo o que vem, mas está misturado demais. E a questão é que lá na ponta, se eu tiver uma farinha mais clara, é a farinha clara que paga e dá rentabilidade para o moinho. É lá na origem, no início, na saída do trigo para ir para a indústria. Exatamente. É lá que tem que resolver. Na saída que tem que resolver, né? Lá a gente vai sair na ponta que jogou lá no início. Então, se não jogar uma coisa boa lá no início, não vai sair coisa boa lá no final. O ideal seria trazer o modelo americano para dentro do Brasil, né? Vamos trazer o Obama, vamos trazer para cá para governar, pode ser que ele implante aqui, que cada produtor tenha seu armazém, lá funcionaria perfeito, né? Por incrível que pareça... Para fazer a segregação, né? Por incrível que pareça, o Paraguai faz melhor segregação do que nós. Por quê? Porque eles pegam, o dono do silo fala, você vai plantar essa variedade e essa, aí vai jogar naquele silo. Se chover, não vai misturar. Isso é um problema também, porque está colhendo uma variedade boa, está rendendo bem, a variedade é boa, mas choveu muda muito. A questão daí já não pode misturar aquele produto. Bom, tá falando o Roberto Painelli, que é o gerente do moinho da Copavel. Deixa eu ouvir o Mário. O Mário Melo, que é o gerente de assistência técnica da Copavel, que é responsável por todos os profissionais agrônomos da Copavel. O que a Copavel está fazendo, Mário? Explicando em mais detalhes
nessa questão aí do facilitar para os cooperados Copavel? Primeiro quero dar um bom dia a todos e agradecer a presença suas no nosso evento. O Show Rural hoje, acho que todas as empresas hoje a gente está vendo essa tecnologia que a gente está enviando ao produtor. Primeiro, Marcelo, quero te dar um dado antes da gente começar a conversar sobre segregação, o que é o trigo para a nossa região. Depois que a Copavel abriu o moinho, nós começamos, há 3 safras atrás, a nossa área aumentou de 50 mil hectares para 110 mil hectares esse ano, a nossa previsão. Eu acho que é o único lugar que está crescendo. Aumentou de 50 mil para 110 mil hectares. Por que nós levantamos isso? Nós conseguimos dar preço ao produto. Antes de termos o moinho, a gente dependia de moinhos externos, dependia de governo, dependia de Conab. Chegamos a ficar 10 meses sem ter preço na pedra para o produtor. Hoje, nesses últimos 3 anos, nós ficamos um dia sem ter preço. Então isso aí garantiu ao produtor. Então hoje mudou toda a cadeia de produção nossa. Nós começamos com o trigo, com o moinho de trigo, exigindo o que eles querem. Vamos atrás do detentor, atrás da Codetec, atrás do Beltrigo. A Codetec é um exemplo nosso, a gente estava sempre dentro, sempre aberta a nós, sempre a gente pedindo o que precisa. Então começa, na hora que chega alguém para nós com um cultivar novo, primeira coisa que eu faço, mando pro Roberto. Roberto, testa para mim, esse é o trigo? É. A gente começa, chama o Hélio, como é que vai ser essa produção? A gente começa para depois levar a campo. Então isso aí está diferenciando o nosso setor produtivo. A segregação hoje não existe no Paraná, no Brasil, como segregar. Estruturas nossas de recepção são estruturas antigas. Agora nós estamos reformando, refazendo todas elas. Nessas estruturas antigas nós não conseguimos segregar o grão a grão ali, lado a lado. Qual que é a ideia nossa de imediato? Começar a segregar por região. O Beltrigo tem uma variedade que nos serve, a Codetec tem outra variedade, a Fundação Processamento tem outra variedade. A gente vai começar a indicar essas variedades por região. Aí nós conseguimos a segregar. Ou segregar como um todo. Melhorar a produtividade. Variedades com qualidade industrial similares. Sim, sim. Para facilitar, né? Então esse é o sonho da triticultura. Chegar ao ponto de segregar, porque você agrega valor no produto do agricultor. Se você consegue segregar no armazém por qualidade industrial, você passa a ter um portfólio de produtos para atender a indústria. Agora, se você mistura tudo, claro, não é bom com ruim, é diferente com diferente. Não quer dizer que um trigo é ruim, depende para que ele é. Se ele é um trigo brando, ele não serve para pão, mas ele é muito bom para macarrão. E assim por diante. Agora, se você tem tudo misturado, a indústria não consegue separar. Não. Então a segregação é a preparação para ter uma industrialização mais eficiente e uma agregação de valor melhor. Então é isso que a gente está procurando junto ao produtor, essa indicação de produtos. O moinho fala, se eu quero um trigo brando, a gente vai procurar o melhor trigo brando. Se quer um trigo pão melhorador, a gente está procurando isso. Agora, não dá para definir lá na compra da semente, lá o produtor, aquela área eu vou plantar o trigo pão, por exemplo, assim, não dá para ser assim? A gente está tentando fazer isso por região. Que aí a gente consegue receber separado na região, no município. Organizar já um recebimento sim, lá na venda da semente. Isso. Aí já define com o produtor, aqui o trigo pão, aqui o trigo biscoito, não é isso? Isso mudou muito quando o moinho começou. Antes do moinho a gente tinha N variedades. Hoje nós já conseguimos fechar esse nosso portfólio. Nós estamos com poucas variedades trabalhando e visando isso. Bom. E para você ver o que é o negócio trigo, a safra de trigo do ano 2016 para nós começou a ser negociada em outubro de 2015. Então 2016 nós começamos a negociar em 2016. O trigo hoje é a principal cultura nossa que a Copavel investe de inverno. Ele apresenta uma alta rentabilidade, melhora a rentabilidade do produtor, ele entra no processo de rotação de cultura, controle de plantas daninhas, controle de doenças. Então nós vimos isso aí como nosso negócio e vamos aqui, através do Show Rural, a Beltrigo é bem um exemplo disso, a gente trazer o trigo para cá, a Codetec é nossa grande parceira. Nós temos um dia de campo específico de trigo no inverno, direcionado para produtor, um dia de trigo direcionado para alta produtividade. Então, esse é a visão da Copavel sobre o trigo. Bom, deixa eu ouvir o Wilfried Arns, que é o especialista, estudioso do trigo. Me ajuda ali, Fernando, no microfone. Wilfried, satisfação, bom dia. Bom dia, Marcelo.
Muito obrigado pelo convite de participar da Voz do Campo. Eu sou produtor, eu sou agricultor de Vacaria, do Rio Grande do Sul. A gente produz trigo lá também. E nós defendemos o trigo há muito tempo. Todos os anos a gente cultiva trigo dentro da rotação de cultura. É uma cultura super importante. E eu queria contribuir com vocês, que a gente desde 2005 descobriu uma nova tecnologia para o trigo. Eu acho que é uma nova tecnologia, uma ferramenta importantíssima, que nós descobrimos que nós podemos mexer na mesma cultivar de trigo, mexer na produtividade significativamente e na qualidade simultaneamente, usando a ferramenta do nitrogênio, do manejo do nitrogênio, da ureia, para aumentar a produtividade e qualidade simultaneamente. Então essa descoberta eu tenho assim, né, André? André pode também, a gente está fazendo alguns trabalhos conjuntos, e essa ferramenta do manejo de nitrogênio para a produtividade e para a qualidade, realmente vai revolucionar. Eu vejo assim que nós podemos dobrar a produtividade do trigo, assim, em poucos anos, se nós se dedicar ao manejo do nitrogênio. Se nós não usarmos essa ferramenta do nitrogênio no trigo, nós não vamos a lugar nenhum em produtividade e nem em qualidade. Eu não vejo outra saída a não ser usar o manejo do nitrogênio, da ureia, em cobertura, de maneira eficiente para essas duas itens importantes, produtividade e qualidade. Eu acho que essa descoberta, desde 2005 para cá, temos alguns trabalhos já científicos no campo, e tem dado um resultado muito fantástico. Nós passamos de 3.000 quilos e estamos chegando a 6.000 quilos de trigo por hectare. E passamos de uma qualidade de trigo vamos dizer, de força de W, P por L e estabilidade bem mais baixa, com outros níveis de qualidade dentro da mesma cultivar. Então, é isso que eu queria contribuir. A gente tem a ferramenta, tem genética e tem tecnologia. É só nós querer, nós vamos conseguir produzir trigo e competir com o mercado mundial. Pois é. Deixa eu ouvir o João Bortolassi, que é um produtor aqui de Maringá, na região de Itambé, região de Maringá. Os benefícios do trigo também para outras culturas, para a própria lavoura de soja, para cobertura de solo, para proteção do solo. Bortolassi, bom dia. Bom dia, Marcelo. Em primeiro lugar, agradecer ao convite da sua pessoa sobre a Voz do Campo, e também um bom dia a todos os ouvintes da Voz do Campo. Eu, como agricultor da região de Maringá, às vezes eu até um pouco assustado falar em plantio de trigo em sistema de produção, por estar numa região muito baixa, né? Mas como a gente já vem plantando trigo há muitos anos, e aí no período de 35 anos eu fiquei só um ano sem plantar trigo, isso já há 15 anos atrás, né? E eu continuo plantando o trigo dentro de uma diversificação de solo, né? Tanto na parte de descompactização como produção, significando o quê? Que a raiz do trigo, ela nos faz uma compensação diferente da uma argilosa, que é a soja. E também nos dá um oferecimento de que, se eu plantar o soja tardio, eu não vou poder plantar o milho, safrinha, no período até do dia 10 de março, né? Eu vou colher soja depois do dia 10 de março. Aí então eu faço uma janela pro trigo, né? E aí eu plantando um trigo de variedade precoce, ou um milho precoce, chegar em agosto, a erva daninha, no caso de uma pulva, eu vou ter que fazer 2 aplicações de herbicida para que eu plante o soja em outubro. Então, esse período de 10 anos para cá, esse sistema de erva daninhas, que é a bulva, estava muito ataque dela, e o gasto era enorme. Eu comecei a perceber que no plantar o trigo, a produção de soja aumentava em torno de 10 a 15 sacas de soja. Eu ganhava uma aplicação de Roundup e tinha esse lucro no soja. Então eu vi que o trigo, para mim, não era um investimento de produção,
sim de rotação, né? E também produção na soja. Mesmo porque a produção de trigo lá na minha região é aí o que, Valdir, é de 200 alqueires, 150 alqueires, né? Eu planto em torno de 60, 70 alqueires de trigo, né? 200 de milho safrinha e 70 de trigo, né? Então o que acontece? O sistema de armazenamento nas cooperativas não me oferece ali um bom trabalho, né? Porque quando está na hora de colher, o espaço é pequeno, eu tenho que levar em outro lugar. Quando está uma umidade aí de 20, 18, eu tenho que colher porque se chover brota, né? Me cai o específico, cai o preço, eu sou obrigado a colher. Hoje eu tenho já um sistema de armazenagem. Então dentro da família, meu trabalho é com a família, eu e mais 2 filhos. O que a gente está pensando em fazer? Plantar soja mais cedo, né? Que nem eu já plantei uma soja dia 25 de setembro, já colhi, né? Meu milho já está nascido, plantei um milho precoce, né? Com certeza esse milho final de maio, abril, por aí, eu já estou com ele já bem maduro. Eu posso colher ele, secar e já plantar o trigo precoce e chegar em outubro, 20 de outubro, colher esse trigo e já plantar o soja. Quer dizer, no período desse trabalho todo, dessa rotação que eu estou vendo de 5, 6 anos para cá, dependendo da variedade do soja, da variedade do milho e da variedade do trigo, eu consigo fazer 3 plantios, certo? Como essa tecnologia vem vindo já plantada dentro da família, nós já estamos estudando um sistema de irrigação. Por quê? Pode acontecer um período seco nesse meio, né? E eu jogo a irrigação, né? Então o que o trigo vem fazendo para mim? Um sistema rotativo, né? De 3 produções no ano, né? Globalizando a irrigação e a descompactação do solo. O que acontece? O nosso solo é muito argiloso. Então se eu preciso colher o meu soja porque eu quero plantar meu milho, choveu, eu tenho que entrar colhendo. Vai me compactar, né? Então, eu dentro de um trabalho nosso lá, com 8, 10 anos, o nosso solo já fica compactado e aumenta o sistema de erosão. Vai me romper os terraços e vai me prejudicar o solo. Então, eu faço rotação com área de trigo 60, 70 alqueire aqui esse ano, descompacto uma parte com o escrastificador. E então eu vou levando a minha área toda de 270 alqueires descompactada, não corro risco de erosão e dentro dessa globalização o trigo me influi. E dentro desse debate que vocês colocaram, para mim, né, eu não levo parado. Eu vejo que eu sou uma pessoa muito assim, ansiosa, mas gosto das coisas detalhadas. Em 2011, eu estava viajando para Mato Grosso, com a família na caminhonete. E aí, na hora do almoço, almoçamos e eu no piloto, né? Aí eu olhei para a família, assim, tudo dormindo, e aí eu liguei o rádio e aí estava uma mensagem dizendo que, eu vou contar bem breve, que o vagalume estava assim, passeando, né? E aí a serpente começou a correr atrás desse vagalume. E o cara contando lá e eu dirigindo aí tipo 1h30, 2 horas, né? Sozinho no volante, aí a 110 por hora e tal. Eu fiquei prestando atenção naquela mensagem. Aí a serpente foi então encurralando o vagalume pra cá, porque queria pegar o vagalume, né? Até que pegou num canto do quarto e o vagalume não tinha mais como escapar, que a cobra ia devorar o vagalume. Aí o vagalume perguntou pra cobra: por que você está me persistindo tanto assim? Que mal eu te fiz? Eu te bati no você, eu te roubei você? Aí a serpente falou: não, é que você com essa luzinha fica clareando aí e isso não está me incomodando, né? E eu bem focado naquilo, aí o radialista falou assim: essa luzinha é a esperança da pessoa, né? Então nós agricultores, não é porque o preço está ruim, porque a doença está isso, porque a doença está aquilo. Hoje temos os herbicidas, hoje nós temos as máquinas, hoje nós temos todo o sistema tecnológico, né? Hoje você tem tudo na mão. Falta é a vontade do agricultor, né? E eu, aqui na Voz do Campo, que os agricultores estão me ouvindo, se eu não tenho sangue político, o Valdir, meu amigo, me conhece, né? Mas aquele agricultor que tem o sangue político, seja realista, parte para cima,
né? Porque na verdade o nosso governo federal hoje não está pensando muito na agricultura. Quem está levando a agricultura no peito é aquele agricultor que nasceu na roça, né? E está aí lutando, né? Mas vamos entrar nesse grupo, porque a parte de pesquisa está lutando, não é verdade? Pelo que eu estou vendo vocês aqui, eu estou contente, estou parabenizando vocês, né? E estou dando a minha mão para apanhar aqui, para lutar com vocês, para continuar esse tipo de trabalho. Estou parabenizando vocês mesmo, tiro o chapéu, né? E volto contente, vou passar todo esse trabalho para meus filhos ao chegar em casa, né? Que eu e eles não estamos no caminho errado, né? É bola para frente porque não podemos parar. Enquanto a agricultura está pensando assim, nós temos o nome de Brasil, né? Porque na hora que a agricultura parar, eu não sei que pode se trocar até esse aí nome. Termina, né? Aí termina, viu? Né? Mas a esperança é a última que morre, essa mensagem fica para vocês, embora eu sou um agricultor simples, né? Mas gosto de... Tá aí o João Bortolassi, produtor rural. João Bortolassi, produtor rural do Paraná, ligado também conosco aí o pessoal do Paraná, também um grande abraço. Estivemos no Paraná essa semana, nós estamos chegando ao final do programa. Agradecer a toda a equipe da Biotrigo, a família Biotrigo, em nome do André Rosa, do Tony Rosa, a família Biotrigo, o Lorenzo Mattioni, gerente comercial da Biotrigo Brasil, grande Lorenzo, com o Fernando lá no Paraná, enfim, toda a equipe da Biotrigo que nos deu todo o suporte aí para a Voz do Campo transmitir o programa direto do Paraná no Show Rural Copavel. Foi bom demais estar lá com os amigos da Biotrigo, nosso parceiro da Voz do Campo. Mandar o meu grande abraço a todos aí que estão ligados na Voz do Campo, o pessoal que está mandando mensagem em Unistalda, ligada na Voz do Campo. Um grande abraço e parabéns pela excelência do programa. Maristela Gessinger, um abraço a dona Maristela aí que mandou a foto aí do adesivo na caminhonete, vamos postar aí. Ela tá com a Voz do Campo no coração e também na caminhonete rodando aí por Unistalda, andando, visitando os unistaldenses. Um abraço a dona Maristela Gessinger. Que tem todo o nosso reconhecimento, nosso apoio também na região de Unistalda aí, gente boa, gente de Unistalda, produtores rurais, esposa do desembargador aposentado Rui Gessinger, família amiga da gente, parceiros da Voz do Campo e que estão sempre acompanhando a Voz do Campo. Um abraço aí ao pessoal de Unistalda. Eu tô indo para Unistalda também, dona Maristela. Aí hoje ou amanhã estamos chegando também. Unistalda é minha terra, onde eu nasci. E vou lá rever amigos lá também. Estarei em Unistalda daqui a pouco mais aí, tá bom? Um abraço à comunidade de Unistalda e toda a grande região. O Dornelis Melo de São Borja está em Florianópolis ouvindo a Voz do Campo, tá na praia, Dornelis. Um abraço pro pessoal dele lá na fazenda também em São Borja, Rio Grande do Sul, ouvindo a Voz do Campo. A Celi Weber de Passo Fundo, bom dia, Marcelo, ótimo programa. Precisamos melhorar o preço do trigo. Ah, Celi, é um baita problema. E discutirmos como manter essa importante cultura. E temos todos realmente que participar do que está acontecendo no Brasil, pois se não participarmos, vamos e estamos pagando altos preços. Abraços, Celi Weber, lá de Coxilha, região de Passo Fundo, ligada na Voz do Campo. Bom, só para vocês terem uma ideia, o Roberto Painelli, gerente da Copavel, falou no programa, e nós estamos tratando de segurança alimentar. O estoque de trigo do governo federal é 15 mil toneladas. O estoque de trigo do moinho da Copavel, Cooperativa do Paraná, uma das maiores do Brasil, 150 mil toneladas. O governo federal está bem preocupado com a segurança alimentar, com alimento para os brasileiros. Tá bem preocupado, dá para notar que ele está preocupado. Tem 15 mil toneladas o estoque do governo de trigo. Tu imagina se dá um problema e falta pão, falta macarrão, massa, falta alimento. O governo não tem estoque, 15 mil toneladas, o estoque do governo é um absurdo como o governo, e não só o federal, tem mais governos, até prefeitos, né? Prefeitos, vereadores, deputados, especialmente deputados, a grande maioria não estão nem aí pro setor produtivo, não estão nem aí, estão se lixando, eles estão esnobando e bancando aí no suor de quem produz e de quem trabalha. É um absurdo o que a gente está vendo aí. É só tu andar aí nos municípios, tu vai ver também estradas precárias aí, grande parte, não é todos, mas grande parte de políticos estão, pelo amor de Deus, né? Impressionante, né? Não tem um descaso total com o setor produtivo, que é quem produz, é quem fabrica dinheiro. Quando um produtor coloca uma semente na terra, ou quando ele coloca um boi numa pastagem, ele está
fabricando dinheiro para sustentar o Brasil. Tá bom, amigos? Esse recado que eu queria deixar. Nós, sábado que vem, estaremos nas Sementes Costa Beber, Palmeiras das Missões, Rio Grande do Sul, abertura oficial da colheita do milho. Vamos apertar o governador José Ivo Sartori com relação à RS 514. Tá tudo preparado, vamos falar com ele, dar mais uma apertada, que ele tem que se manifestar também. Ele não pode ficar só dando desculpa que não tem dinheiro e dando desculpa e só envolvido que vai atrasar salário de funcionário. Passamos o mês inteiro vendo na mídia que vai atrasar salário de funcionário, que não vai pagar os funcionários em dia, que vai parcelar, e o discurso do governador, por enquanto, é só esse. Nós precisamos de soluções práticas. Tem que diminuir os assessores, tem que diminuir esse monte de cabo eleitoral que tem espalhado por os estados aí, que não são assessores, são cabo eleitoral dos políticos para arrumar voto, para depois, na época da eleição, tá trabalhando, arrumando voto. Eles não produzem para fazer o Brasil crescer. Um abraço, amigos. Bom final de semana, bom feriado e até sábado que vem. A Voz do Campo continua sendo a voz do campo identificada com o produtor rural. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.